Você está violando a lei dos Estados Unidos. Foi isso que dizia a carta entregue a Bob Fischer em 1992. Ela explicava que, se ele entrasse em um salão de xadrez na Iugoslávia e disputasse uma partida, poderia enfrentar consequências criminais ao voltar para casa. Qualquer pessoa teria desistido, mas Fischer fez outra coisa. Diante de jornalistas do mundo inteiro, pegou a carta, olhou para as câmeras, cuspiu em cima do papel e disse: "Essa é a minha resposta." Naquele instante, ele deixou de ser apenas um campeão mundial de xadrez. Virou um homem procurado pelo próprio país. A pergunta é: como alguém chega a esse ponto? Como um garoto considerado um gênio admirado por milhões de pessoas termina vivendo como um exilado? Para responder essa pergunta, em algum momento da década de 1940, ninguém olharia para aquele menino magro, quieto e de poucas palavras, imaginando que ele poderia mudar a história do xadrez. Robert James Fischer nasceu em Chicago, mas cresceu em Nova York. Criado praticamente sozinho pela mãe, Regina Fischer, a vida nunca foi fácil. Dinheiro era um problema constante e o apartamento onde morava estava longe demais para ser um cenário de uma futura lenda. Foi então que aconteceu algo completamente comum. Sua irmã comprou um tabuleiro de xadrez. Nem era um presente especial, era apenas um jogo. Os dois aprenderam as regras usando um pequeno manual que vinha dentro da caixa. Jogaram algumas partidas e, por pouco tempo, a irmã perdeu o interesse. Só que Bob não conseguia fazer o mesmo. Ele continuava olhando para o tabuleiro mesmo quando não havia ninguém para jogar. Começou a disputar partidas contra si mesmo. Ouvia as peças dos dois lados, voltava alguns lances, tentava entender por que uma posição funcionava e outra não. Não existia internet, não existia YouTube, muito menos inteligência artificial analisando partidas. Era apenas um garoto, um tabuleiro e uma curiosidade que parecia não ter fim. Com o passar dos meses, aquilo deixou de ser diversão, virou rotina, depois virou hábito, e sem que ninguém percebesse, virou uma obsessão. Enquanto outras crianças esperavam o fim das aulas para brincar na rua, o Bob só queria voltar para casa e abrir novamente o tabuleiro. Sua mãe começou a estranhar. Aquilo já não parecia saudável. Em determinado momento, Regina chegou a escrever para um jornal perguntando se existia algum lugar onde crianças pudessem aprender xadrez. Ela acreditava que o filho precisava conhecer outras pessoas com o mesmo interesse. Mal sabia ela que aquela simples carta mudaria completamente o destino da família, porque foi através dela que Bob entrou pela primeira vez em um clube de xadrez. E foi ali que as pessoas perceberam uma coisa assustadora. Aquele garoto não aprendia como todo mundo. Ele enxergava o mundo de um jeito completamente diferente. Os primeiros dias no clube foram curiosos. Ninguém levava muito a sério aquele garoto tímido que mal alcançava a altura das mesas. Afinal, era comum aparecerem crianças querendo aprender algumas jogadas e, depois de algumas semanas, desistirem. Bob não era um deles. Ele observava cada partida em silêncio. Bob simplesmente era bom demais. Só que havia um detalhe que chamava ainda mais atenção do que o talento. Ele odiava perder. Não importava se era uma partida amistosa ou um torneio importante. Qualquer derrota parecia incomodá-lo de um jeito diferente. Enquanto outros jogadores aceitavam o resultado e iam embora, Bob voltava para casa tentando descobrir exatamente onde havia errado. Era comum passar horas revendo uma única jogada, procurando um lance que talvez ninguém mais enxergasse. Essa obsessão começou a dar resultado. Em 1956, quando tinha apenas 13 anos, enfrentou Donald Byrd, um dos jogadores mais respeitados dos Estados Unidos. Quem assistia à partida imaginava que seria apenas mais uma vitória de um mestre experiente sobre um adolescente. Então aconteceu um lance que ninguém esperava. Bob entregou a dama. No xadrez, abrir mão da peça mais poderosa costuma ser um péssimo negócio. Por alguns segundos, parecia que o garoto tinha cometido um erro infantil. Só que não era um erro, era um plano. Cada movimento seguinte se encaixava como uma peça de dominó. Barney tentou reagir, procurou saídas, mas já era tarde. Fischer, porém, havia calculado tudo muito antes do lance. Quando a partida terminou, jornais do mundo inteiro começaram a falar daquele adolescente. O confronto ficou conhecido como a partida do século, e até hoje é estudado por enxadristas de todos os níveis. A partir dali, Bob deixou de ser apenas uma promessa. Ele passou a ser tratado como alguém capaz de desafiar qualquer jogador do planeta. Mas existia um problema. O melhor jogador do mundo não estava nos Estados Unidos. Naquela época, o xadrez tinha um dono, e esse dono era a União Soviética. Durante anos, os soviéticos dominaram o cenário mundial. Seus campeões pareciam inalcançáveis, e derrotá-los era visto como quase impossível. Só que Bob Fischer nunca se importou muito com aquilo que diziam ser impossível. Na cabeça dele, se alguém conseguia vencer, então outra pessoa também podia. Bastava encontrar a jogada certa. E foi exatamente essa confiança que o colocou diante do maior desafio de sua vida.
um duelo que transformaria um campeonato de xadrez em um dos eventos mais acompanhados do planeta. O ano era 1972. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder entre praticamente todos os setores, existia outro confronto que chamava a atenção do mundo. Não envolvia soldados, aviões ou mísseis. Bastava um tabuleiro, um relógio e dois homens sentados frente a frente. De um lado estava Boris Spassky, o campeão mundial. Do outro, Bobby Fischer. A expectativa era enorme, mas havia um detalhe. Ninguém sabia se Fischer realmente apareceria. Ele reclamava das câmeras de televisão, dizia que o barulho da plateia atrapalhava sua concentração e discutia detalhes que pareciam pequenos para qualquer outra pessoa. A imprensa começou a retratá-lo como alguém impossível de lidar. Alguns enxergavam arrogância, outros acreditavam que aquilo fazia parte da forma como sua mente funcionava. Quando a primeira partida finalmente começou, veio o choque. Fischer perdeu. Foi uma derrota inesperada, causada por um lance que até hoje é discutido por enxadristas. Na partida seguinte, a situação ficou ainda mais estranha. Ele simplesmente não apareceu. O regulamento não deixou espaço para discussão. Vitória do Spassky por ausência. O placar marcava 2-0. Quem acompanhava o campeonato já escreveu o desfecho da história. Parecia impossível reagir contra o melhor jogador do mundo depois de um começo tão desastroso. Só que Bobby Fischer nunca pareceu se importar muito com aquilo que os outros consideravam impossível. Depois que algumas mudanças foram feitas no ambiente da competição, ele voltou ao tabuleiro e parecia outra pessoa. Os movimentos ficaram mais precisos, o tempo do relógio deixou de ser um problema, cada partida aumentava a sensação de que algo diferente estava acontecendo. Vitória, outra vitória, mais uma. A vontade de Spassky desapareceu. Pela primeira vez em muitos anos, os soviéticos perceberam que o título mundial realmente corria perigo. Do lado de fora do salão, jornalistas disputavam espaço para noticiar cada resultado. Depois de semanas de confronto, aconteceu o que parecia improvável. Bobby Fischer venceu o campeonato. Naquele instante, ele não conquistou apenas o título mundial. Ele encerrou mais de 20 anos de domínio soviético e transformou seu nome em um símbolo do xadrez. Era o ponto mais importante de uma carreira construída com talento, disciplina e uma confiança quase inacreditável. Só que o topo costuma ser um lugar solitário, e ninguém imaginava que a partida mais difícil da vida de Fischer começaria justamente da maior vitória da sua carreira. O mundo esperava que Bobby Fischer reinasse por muitos anos, só que isso nunca aconteceu. Depois de conquistar o campeonato mundial, ele começou a desaparecer. As entrevistas ficaram raras, os torneios também. Sempre que seu nome aparecia nos jornais, era por causa de alguma exigência incomum ou de um desentendimento com dirigentes do xadrez. Em 1975, chegou a hora de defender o título contra Anatoly Karpov, um jovem soviético apontado como o próximo grande campeão. Era o confronto que todo fã de xadrez queria assistir. Só que a partida nunca aconteceu. Fischer apresentou uma série de condições para disputar o campeonato. Algumas faziam sentido, outras eram consideradas inviáveis pela Federação Internacional de Xadrez. As negociações se arrastaram por meses, até que tudo chegou ao fim de forma inesperada. Ele simplesmente não apareceu. Sem uma única jogada, Bobby Fischer deixou de ser campeão mundial. Foi uma das despedidas silenciosas. Durante quase 20 anos, ele praticamente sumiu do cenário. Enquanto novos campeões surgiam, seu nome continuava cercado por perguntas. Ninguém entendia por que o maior jogador do planeta havia abandonado justamente no momento mais importante da carreira. Então veio 1992. Fischer aceitou disputar uma revanche contra Boris, na antiga Iugoslávia. O problema era que o país enfrentava sanções internacionais e o governo dos Estados Unidos proibiu os cidadãos americanos de participar de eventos comerciais na região. Antes do torneio, Fischer recebeu uma carta oficial avisando que poderia responder criminalmente se jogasse. A resposta entrou para a história. Na frente das câmeras, ele levantou o documento, cuspiu sobre o papel e disse que aquela era a sua resposta ao governo americano. Depois entrou no salão, jogou e venceu. A partir daquele momento, sua vida mudou completamente. Ele passou anos vivendo longe dos Estados Unidos. Em 2004, acabou preso no Japão por causa de problemas relacionados ao passaporte. Quando parecia não haver saída, um país decidiu ajudar. A Islândia, o mesmo lugar onde havia conquistado o título mundial, abriu as portas novamente e concedeu cidadania a Fischer. Foi lá que ele viveu seus últimos anos, longe dos grandes torneios, longe dos holofotes e bem longe da distância do jovem que um dia encantou o planeta. Em 17 de janeiro de 2008, Bobby Fischer morreu aos 64 anos. Curiosamente, um tabuleiro de xadrez também tem 64 casas. Coincidentemente ou não, a história dele continua sendo uma das mais fascinantes do esporte, porque Bobby Fischer não mudou apenas a maneira como o xadrez era jogado. Ele mostrou que um gênio pode inspirar milhões de pessoas e ao mesmo tempo travar batalhas que ninguém consegue enxergar.